Salve, salve amigos do Planeta Integral. Hoje vamos conversar aqui a respeito do Estatuto do Desarmamento. Qual a influência desse estatuto em relação à quantidade de homicídios no Brasil? E também no final do vídeo nós vamos conversar a respeito da sua influência também na quantidade de roubos. Muito bem. No quadro aqui atrás, nós temos, nesse primeiro quadro aqui, nós temos a quantidade de homicídios por arma de fogo no Brasil. O ano aqui começa em 96 e vai até 2015. Então, em 96, nós tínhamos no Brasil 38 mil homicídios por ano, o que dava 24 homicídios a cada 100 mil habitantes. No ano de 2003, nós chegamos a 51 mil homicídios por ano. Em 2015, 59 mil homicídios por ano, o que resulta mais ou menos de 28 a 30 homicídios a cada 100 mil. Então, foi um aumento vertiginoso. O aumento foi de 33% nesse período de 96 a 2015. Vamos ver agora, para entender um pouco melhor a questão da influência do Estatuto do Desarmamento, se houve ou se não houve influência, né? Já de cara dá para ver que mesmo depois do Estatuto do Desarmamento, continuou aumentando. Mas vamos estudar aqui essa pequena inflexão que houve. Se foi em função do Estatuto do Desarmamento ou não. O que aconteceu, por exemplo, no estado de São Paulo, né? Nesse mesmo período, o estado de São Paulo, os estados do Sudeste, diminuíram a quantidade de homicídios por ano. Então, o estado de São Paulo, no ano de 2000, chegou a 5.300 homicídios por ano. O governador do estado de São Paulo, as autoridades do estado de São Paulo, resolveram adotar uma política de segurança pública, né? Portanto, já a partir do ano 2000, um pouco antes, inclusive, que nada tinha a ver com o Estatuto do Desarmamento. E essa política de segurança pública começou a surtir efeito já no ano de 2001, em que houve uma redução para 5.100 homicídios por ano. Depois, em 2002, antes também do Estatuto do Desarmamento, 4.600 homicídios por ano. Em 2003, 4.200. Aqui o Estatuto do Desarmamento não estava em vigor ainda, não tinha como ter causado efeito. E aí essa política de segurança pública engrenou e então São Paulo começou a reduzir a quantidade de homicídios por ano, chegando em 2010 a 1.100 homicídios por ano, e aí se manteve por alguns anos, e hoje subiu de novo, está em torno de 3.000. O fato é que o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, a região sudeste, seguiram esse gráfico. E o que aconteceu nas demais regiões? Principalmente na região Nordeste e Norte. Aqui nós temos a região Sudeste, que representava em 2000, né, no início aqui, 96, 2000, 57% do total de homicídios do Brasil, né? Aqui o gráfico Brasil. Então o Sudeste representava 57% do total de homicídios Brasil, e hoje, né, em torno de 2015, 2016, nós não temos até o dia de hoje, mas mais ou menos até 2016, 24%. Então toda essa região declinou. E o Nordeste e o Norte, aqui eu botei o Nordeste, mas o Norte seguiu mais ou menos o mesmo gráfico, aumentou vertiginosamente, né? Totalmente independente do Estatuto do Armamento, né? Eles representavam, o Norte e o Nordeste, 26% do total de homicídios Brasil, e em 2016,
já estavam representando mais 50%, 55% do total de homicídios do Brasil. Então dá para ver que, não obstante essa pequena inflexão aqui, né, que o Estatuto do Desarmamento não teve influência na quantidade de homicídios do Brasil. Pelo contrário, né, depois do Estatuto do Desarmamento, a região Nordeste e Norte aumentaram vertiginosamente a quantidade de homicídios. O Brasil como um todo aumentou também. E a região Sudeste, em função de políticas de segurança pública que vinham sendo adotadas antes do Estatuto do Desarmamento, continuaram reduzindo em função do acerto dessas políticas públicas. Então aqui, nesse período então, o Brasil cresceu 33%, a quantidade de homicídios. São Paulo, Rio, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Espírito Santo e Distrito Federal decresceram. Então, obviamente, esses estados têm o que ensinar para os outros estados. Roraima aumentou 24% nesse período, Mato Grosso 29%, e os demais 19 estados todos aumentaram, sendo que uns aumentaram de uma forma vertiginosa, como, por exemplo, o Maranhão, 681%, Alagoas, 85% e o Sergipe, 86%. Então, não há, ao meu ver, relação entre o Estatuto do Desarmamento e essa diminuição que houve no estado de São Paulo da quantidade de homicídios. E, além disso, na verdade, após a implantação do Estatuto do Desarmamento, a quantidade de homicídios no Brasil como um todo, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, subiram de forma vertiginosa. A Jandira Fegali, hoje no seu Twitter, colocou a seguinte frase, dizendo o seguinte: entre 2011 e 2012, 4 em cada 10 armas usadas para cometer crimes tinham um registro. 4 em cada 10 armas 4 em cada 10 armas usadas para cometer crimes tinham um registro. Isso, as armas apreendidas no estado de São Paulo, nos anos de 2011 e 2012. Uma estatística levantada pelo Instituto Sou da Paz e pelo Ministério Público. Eu fui atrás da informação, porque toda a informação colocada por esse pessoal a gente tem que ir atrás, tem que conferir. Então, o que na verdade o Ministério Público levantou? Veja bem como são as coisas. Ela está dizendo aqui que de cada 10 homicídios ou roubos, né? Crimes de homicídios ou roubos, foi o estudo feito pelo Ministério Público e pelo Instituto Sou da Paz. De cada 10 crimes de roubo e homicídio, 4 são feitos com armas registradas. Epa! Isso equivale, de cada 100 roubos e homicídios, 40 seriam feitos com armas registradas. Vamos ver se isso confere. Né? Lá, então, o que acontece? O total de armas apreendidas em 2011 e 2012, no estado de São Paulo, foram 4.289 armas. 4.289 armas. Quando, de antemão, eu já sei, 4.289 armas relacionadas a homicídios ou a roubos. Quando eu sei que lá no estado de São Paulo, por ano, são praticados 265 mil entre roubos e homicídios. São 3 mil homicídios por ano e 262 mil roubos. Muito bem. Desses 265 mil por ano, quer dizer que em 2 anos daria mais de 500 mil, foram apreendidas 4.289 armas. Dessas 4.289 armas, 2.031 armas tinham
numeração. As demais não tinham numeração. E dessas que tinham numeração, 777 tinham um registro. Então, o que ela fez? O que o Instituto Sou da Paz fez? Só olha, 777 representa 18% do total de 4.289 armas. E representa 38% dessas que tinham numeração. Então, a conclusão é simples. 4 de cada 10, né? Ou seja, 777 em 2031 são armas registradas. Só que isso dá a impressão que 40% dos roubos e homicídios do estado de São Paulo no período de 2 anos, 2011 e 2012, foram feitos com armas registradas, o que não está absolutamente correto. Pois, analisem aqui, se são 265 mil roubos e homicídios no estado de São Paulo, essas 777 representam 0,3% da quantidade de roubos e homicídios de um ano. Se a gente for pensar que os dados são referentes a 2 anos, então seria 0,15% do total de roubos e homicídios que representam essas 777 armas apreendidas. Claro, isso supondo que todos os homicídios os 3 mil homicídios são feitos com armas de fogo. Mas os roubos, a maior parte deles ali, são feitos com armas de fogo, né? Mas nem todos, né? Então teria que abater um pouco uma parte desses números. Mas mesmo assim, né, a diferença é muito grande. E mais, no estado de São Paulo existem 512 mil registros de armas. Então essas 777 armas apreendidas representam 0,15% do total de registros. Sem medo de errar muito, dá para se dizer que no estado de São Paulo, de cada 100 homicídios, entre homicídios e roubos, apenas 0,15% são feitos com armas registradas. Ou seja, possivelmente com armas, né, que um dia foram registradas e que por um motivo ou outro foram parar nas mãos de assaltantes, de meliantes. Então o raciocínio que eles seguem é esse. Ora, se nós vamos facilitar o registro e o porte de armas, no final nós vamos ter mais armas nas mãos dos bandidos, né? E a gente vê que não é bem assim, né? O Estatuto do Desarmamento não ajudou em nada, né, a redução da quantidade de homicídios e roubos, né? E a quantidade de homicídios e roubos que são feitos com armas registradas, né, que teoricamente foram subtraídas de alguém que tinha essa arma legalizada, é ínfima, né? É de 0,15%. Né? O diagnóstico da criminalidade, da quantidade de homicídios, vem sendo feito de forma errada há muitos anos, né, por grande parte dos governos, e por isso que não se chega a resultados razoáveis, né? Os estados que fazem uma política de segurança pública adequada têm conseguido resultados muito melhores, né? E com certeza isso não passa pela questão do Estatuto do Desarmamento e nem pela questão da quantidade de roubos e homicídios que são feitos com armas registradas, porque, como nós vimos, é de 0,15%. Tem um livro muito bom que eu aconselho os amigos do canal, que diz o seguinte: Mentiram para mim sobre o desarmamento. Esse é o título da obra, do Benê Barbosa e do Flávio Quintela, né? Esses dados não são de lá, mas lá eles envolvem muito melhor
esse assunto, né? E por hoje era isso.